Faz uma oração. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui o teu servo, do qual as Escrituras disse que o Senhor o chamou e o conhece pelo nome, e as Escrituras revelam que o Senhor o redimiu e disse: não temas, porque tu és meu. Pai, nós pedimos agora que tudo aquilo que é carne, sangue, alma, seja agora subjugado ao domínio do teu Espírito Santo de vida, de verdade, que liberta, e que dessa tua unção gloriosa sobre o teu vaso, use ele para a honra e glória do teu nome, porém, meu Deus, como apraz ao teu coração. Pai, nós pedimos agora que toda dispersão seja retirada do nosso meio, que essa hora, Pai, não é da carne e do sangue, mas é do Deus vivo da nossa salvação, que a nossa atenção esteja direcionada a Deus. Usa teu vaso, porque as Escrituras dizem que o Senhor revela glória no vaso de barro, para que o teu nome seja exaltado. Pai, eis aqui o teu filho entregue no teu altar, nas tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos o teu vaso, para que tu fales conosco. Amém e amém. Amém. Deus aceitar. Pode subir, fica à vontade. É lindo que não, mas dá licença. Glória a Deus, aleluia. Mãe nunca acha o filho feio. Glória a Deus. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui hoje à noite. Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente vem no lugar e fala: o irmão vem de fora pregar e vai ser uma bênção, vai ser diferente, mas hoje com certeza foi ao contrário. Todos vocês que me abençoaram muito. Aleluia. Glória a Deus. Confesso que na minha caminhada em igreja assim, eu já vi muitas situações, já participei de algumas igrejas bem ministério grande, já fiz programa de rádio, já fiz trabalho com jovem, coisa que aos olhos humanos são coisas grandiosas. Essas bandas gospel eu conheço todas, conheço todo mundo, eu me envolvi com tudo isso. Por que eu estou falando isso? Para falar: nossa, o cara já chegou e já está falando o que ele fez? Não. E por que eu estou colocando dessa forma? Eu senti a presença de Deus nesse lugar de uma forma tão grande, irmãos. Esse grupo de louvor, cada jovem, cada pessoa que está nesse local, vocês expressam Cristo de uma forma tão maravilhosa, que eu confesso que há muito tempo eu não via isso em muitas igrejas. É lamentável falar isso, no sentido de falar que eu não vejo em outras igrejas. Mas é muito bom saber que Deus está levantando um povo para edificar o povo de Cristo. Que mesmo dentro da igreja tem muita pessoa doente, tem muita pessoa que precisa ser liberta, tem muita pessoa que vem simplesmente por uma mesmice. Ele vem no culto, alguns porque não tem onde ir, outros porque acostumou ir, o pessoal ele acha legal. Às vezes um pastor, um ministro, alguém, não importa a formalidade, que eu não ligo muito para isso, chega e fala: o Senhor está aqui. Aí a pessoa: glória a Deus, aleluia, mas dentro dela, está aqui, eu escuto isso todo culto. Se torna uma mesmice, se torna uma coisa comum. A gente ouvir um glória a Deus, ou escutar um louvor, igual aquela irmã fez aqui sozinha, se torna mais um louvor, mais um culto, mais um sábado. Às vezes o pastor chega e fala: lembra do teu Criador, no dia da tua mocidade. É um versículo que é tão chavão, já foi tão falado nas igrejas, que às vezes as pessoas nem conseguem entender aonde o sentimento e o coração dele quer chegar. Não é que ele quer prender ninguém dentro da igreja, ele é dono de vocês, não. Pelo contrário. Para ele seria muito mais simples ele estar na casa dele. Mas é o quê? É para que o Espírito Santo de Deus transforme e mude a vida de cada um. Eu poderia aqui, talvez para impressionar, se fosse de uma forma humana, começar a falar rápido, eloquente: Jesus está aqui, não sei o que e tal, e pai, fazer igual carnaval. Mas não é isso que Deus quer. Deus está aqui agora, nesse momento. Ele está comigo, Ele está com você, e Ele está olhando o que está dentro de você, ainda que seja tristeza, angústia, dor, ou
euforia, satisfação. Eu não sei o que rola dentro de cada um. Mas eu sei o que Cristo pode fazer com cada um de nós. E uma das coisas que eu percebo nos jovens, né, é que o que mata o jovem é aquele conflito. O que eu vou viver, o que eu vou fazer, o que vai ser de mim, como é que eu estou. A gente também não quer, às vezes, que o pessoal de fora olhe a gente como um fanático religioso, como um bobo que vai na igreja. Aí fica aquela coisa, aquele conflito, né? E aí gera uma série de ansiedades dentro da gente. Então a gente caminha com Deus, mas ao mesmo tempo não quer dar mole para ninguém levar uma, né? Fica aquela coisa assim, né? Fica no meio termo. E aí a gente às vezes acaba não vivendo a plenitude do Evangelho. Porque a gente não se coloca diante de Deus da forma que Ele quer, né? E nessa noite eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, né? Não é que vai mudar a vida de ninguém, todo mundo, meu Deus, o cara vai falar, não. Gente, Jesus ele é muito simples. Aleluia. Se a gente fechar os nossos olhos agora, todo mundo aqui, e a gente fizer 10 minutos de silêncio, ele fala com cada um de nós, a gente olha para casa. Não são as palavras, não é eloquência, não é inteligência, não é saber mais da Bíblia ou saber menos, ou preparar uma pregação, ou vir com um papel com 250 versículos, porque hoje a gente pega e a gente abre nas cartas paulinas lá, qualquer uma delas, vamos abrir lá, Coríntios, aí abre lá Coríntios, a gente fala, vamos lá, capítulo 9, aí a gente começa a falar alguma coisa de Coríntios. Mas e na época que o Paulo escreveu essa carta? Como que ele evangelizar? Porque não tinha o Novo Testamento. E na época do Velho Testamento que não tinha, quando não tinha a Bíblia, como é que sentia Deus? Como é que a gente sentia a presença de Deus? Porque não tinha como eles abrir e falar assim, o Paulo não ia falar, eu escrevi uma carta aqui para uma igreja lá em Tessalônica, e agora eu vou abrir ela aqui, vou expor ela para vocês e a gente vai analisar ela. Porque às vezes a pessoa pensa que, quanto mais eu souber da palavra bonitinho e tal, é legal saber a palavra, é bom, te instrui, te dá inteligência, você começa a ter visão da palavra, Deus vai te mostrando os meios, os caminhos para a sua vida, vai abrindo os seus horizontes. Agora, isso não significa que se você não souber todos os versículos decorados e tal, não sei o quê, se torna só uma coisa mecânica. Tem irmão que chega aqui, se a gente chegar agora aqui e falar, vamos todo mundo ficar de pé, cada um fala um versículo, aí o cara já começa sempre pelo aquele capítulo quando ele diz doutrina, legal, todo mundo sabe tudo. Aí cada um vai falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tal. Mas será que dentro do teu coração você acredita que Ele é seu pastor? Você acredita que não vai te faltar nada? Você vive o Evangelho ou você vive a religião? Porque viver a religião é participar de uma forma, de uma comunidade. Agora viver o Evangelho de Jesus Cristo é se confrontar a si mesmo. É olhar suas limitações, olhar os seus defeitos, suas falhas e querer uma transformação de vida. Porque senão vão ser só palavras, vão ser só gestos, vão ser só coisas mecânicas, vão ser só mais um louvor que você ouviu, mais um louvor que você cantou e a sua vida não se transforma. Você não consegue caminhar. Então às vezes fala, nossa, o cara vem falar uma coisa dessa num culto de jovem, geralmente o pessoal pega algum versículo que chega e traz uma coisa e põe todo mundo para cima, aí sai todo mundo daqui nas nuvens e tal, e os outros 6 dias? Hoje é sábado, e até chegar outro sábado. Aí segunda você tem um conflito, não sabe como resolver. Na terça você tem outro conflito, não sabe como resolver. Então, o que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? É olhar para dentro de si, se confrontar, conseguir se entender, se perceber dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, ser uma pessoa ativa, mas ativando a sua fé, ativando o que você é com Cristo. Senão você se torna um religioso e vai passando os anos, vai passando a sua idade e as coisas não vão acontecendo. Como é que você enxerga Deus? O que Deus é para você? Um cara que vai te dar uma casa? Que vai pagar suas contas? Que vai te dar um carro legal? Legal. Tudo bem, ele pode fazer isso? Pode, ele tem prazer em fazer isso. Você pode ter tudo. Não estou falando que ele não dê, mas o Evangelho de Jesus não é só isso. O Evangelho de Jesus Cristo é ter a consciência dele. Porque o que adianta Deus hoje chegar aqui e falar assim, eu estou vendo que Deus vai dar uma BMW para cada um. Beleza, vocês vão ficar tudo papão aí.
andando com a canave aí fora. Aí vai todo mundo para o inferno. O que adiantou o carro? Então, como é que cada um enxerga Deus? Porque tem gente que procura Cristo simplesmente para quê? Porque quer os benefícios da fé. Quer caminhar com Deus, falar, eu vou na igreja, eu sou jovem, aí a oração do cara é assim, Senhor, me ajuda a pegar a mina mais bonita da igreja. Aí a mina, né, vem, Jesus. Ô Senhor, o senhor viu aquele irmão, Deus, não preciso te falar, né? Aí você vai falar assim, mas não pode, não pode namorar. Mas quais são os seus critérios que você busca? Porque o primeiro passo de um jovem quando vai buscar um relacionamento é o quê? A menina, se o cara é bonitinho. E o rapaz, aquela menina ali é gata. Legal. Aí vai passando a idade, que nem, você pega o irmãozinho aqui hoje, ó. É magrinho, tá na pegada, bonitão. E se quando ele tiver uns 30 anos ele ficar gordo e desbarrancado? Se ela não amar ele, se ela amar só o corpo dele, que ele era visualmente, não vai permanecer. Então os nossos critérios é que precisam mudar. A nossa forma de avaliar a nossa vida, os nossos conceitos. Eu não estou falando com isso que você tem que chutar o pau e o que vier tá bom, não é isso. Mas é o quê? Você tem que analisar assim, Senhor, eu quero uma companhia. A beleza, ela passa. O que permanece é o que a pessoa é. E o que a pessoa é o fruto do que o Espírito deu para ela. Então, Senhor, eu quero sim um relacionamento. Mas eu quero um relacionamento que me traga vida e que eu traga vida para aquela pessoa. Todo mundo casa para quê? Para ser feliz. Está errado. Falou, esse irmão está louco. Não. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Porque se você casar para você ser feliz, você já começou o relacionamento do egoísmo. Você já quer aquilo ali porque você quer um benefício próprio. Agora, se você casar para fazer o outro feliz, se você ver o outro feliz e aquilo te fizer bem, então você já está nos caminhos de Deus. Então são pequenas coisas que se a gente começar a falar e analisar, a gente fica horas aí pegando os caminhos. Mas vamos... Eu falei com a cara iluminada. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 6, no versículo 31. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos acharam, amém? Amém. Vamos lá. Não vai dormir, hein? Que eu estou falando meio devagarzinho. Nem está aparecendo no culto de jovens, os caras gostam, né, de falar. Agitar tudo, vamos lá, e pisa na cabeça, não sei o que, e declara. O balanço até bater. Olha lá, você viu? Ó, vou chutar o chimbal ali também. Vamos lá, ó. Mas isso é por causa do peso, viu, irmão? O cara é gordo. Ó, tá vendo? Só o irmão, aquele chassi de louva-a-Deus, nem mexe. Vai ter que ler. Vamos lá, ó. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. Pois os gentios, quem são os gentios? As pessoas do cotidiano, as pessoas que não servem a Deus, mas estão na terra. Os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça. Aleluia. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o que acontece? Não adianta querer criar. O texto é muito explícito, não tem nem o que explicar. Não adianta a gente querer pegar e ficar ansioso de como vai ser amanhã, o que vai rolar, o meu ministério, né? Por exemplo, às vezes Deus fala assim, Deus tem um chamado na sua vida. O cara já imagina um púlpito desse tamanho, que ele vai falar para 50 mil pessoas, e que a hora que ele falar o chão vai tremer, e não sei o quê. Nada disso, meu. Esse é dentro da sua casa.
E você abraça o seu pai, fala que ama e Deus constrange Aleluia. ele e muda a vida dele. Talvez seu ministério seja uma coisa tão simples aos seus olhos, mas que vai trazer libertação para o seu lar. Todo mundo acabou criando um evangelho, de que forma? Todo mundo enxerga assim, quando Deus fala, tem um ministério, já se machina em cima do... Que Deus coloque todos vocês, não estou falando que não pode vir, mas que você tenha o coração livre para entender que caminhar com Cristo não é estar aqui na frente falando, mas é o seu dia a dia. É você acordar e falar, Deus, hoje eu estou de saco cheio, hoje eu estou triste. Porque tem gente que cria um evangelho que crente não pode estar triste. Crente não pode estar com dificuldade, crente não pode estar com conta atrasada. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Porque a vida real, às vezes, eu lamento em dizer, não é porque você é cristão que não vai atrasar uma conta, não é porque você é cristão que você não vai ficar nervoso. Vai falar, nossa, então peraí, qual a vantagem de eu andar com Jesus Cristo? A vantagem é que no dia mal você vai ter o auxílio de Cristo, te mostrando os mesmos caminhos para a sua vida fluir. Mas isso não significa que você não vai passar as dificuldades. Porque vem que o evangelho aí, que é mentiroso. Quem é crente não é triste, não sei o que, não tem nada a ver. Eles criam uma forma que você não pode nem expressar o que você está sentindo. Então nós vamos ter que rasgar a Bíblia, porque tem uma parte lá que está escrito que Jesus chorou. E aí? Jesus, gente, não é o Alexandre, não é os irmãos. O próprio Cristo chorou. E se a gente vê lá na passagem por que ele chorou, porque ele estava conversando com duas mulheres, ele quase se peca, né? Ele não estava aguentando. Ele chorou. Para não pecar, ele chorou. Não, meu, nem Jesus não entra na mulher, cara. Como mulher fala? Nós estávamos falando tanto que Jesus começou a chorar. Não é mole. Não, mas é brincadeira. Eu começo a falar sério, daqui a pouco eu quero zoar tudo, aí vai trabalhar. Então o que acontece? A gente começa a caminhar e começa a ver que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos dá a oportunidade da gente se perceber, começar a transformar as nossas limitações, e ele nos dá acesso à vida eterna através da obra de Jesus Cristo na cruz. Agora, para com esse negócio de que você vai ter tudo, que você é o bom, que nada vai... Isso é mentira, gente. Vamos viver o Evangelho prático. E o Evangelho prático, ele é simples. Talvez o cara venha assim na igreja e fale, nossa, meu, mas eu esperava uma palavra tão daquelas poderosas que levanta, que fala tal. Eu lamento, você veio ouvir o cara errado. Eu sou muito simples, eu gosto da coisa muito simples. Porque eu já vivi tanta coisa, meias verdades, não vou dizer mentira, porque eu era conduzido e aprendi no bolo, e entrei no bolo, né? Os caras falavam, glória a Deus, glória a Deus. Mas dentro de mim eu não estava sentindo nada, eu não conseguia me perceber. Eu era um cara vazio, um cara que cada dia que passava estava mais triste, mesmo estando dentro da igreja. E muitas vezes mesmo estando na frente de trabalho. Teve um trabalho uma vez que comecei numa igreja, tinha 3 jovens, a gente saiu de lá. Meu pai é testemunha, tinha mais de 600. E não me mexeu nada. Ele vai falar, mas como que Deus faz? Deus faz porque Ele é misericordioso. Porque Ele tem poder. Né? Mas aí a gente começa a olhar e ver que a caminhada com Deus, ela é simples. Está escrito lá em Hebreus. Eu lamento que mudaram a simplicidade que há no Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes a gente vem e quer aquele culto motivacional, né? Você vai pagar tudo, você vai ter tudo, vai chegar, você vai ter carro zero, você é legal. E daí que adianta você ter tudo e ir para o inferno, gente? Aí vai falar, mas isso não é para falar em culto de jovens. É para falar assim. Porque o jovem está formando a direção, o caminho dele, o caráter dele, quem ele vai ser, quem ele é. E você tem 2 caminhos. É muito simples. Ou você anda com o diabo e conduz a tua vida para o inferno, ou você anda com Cristo e é transformado em vitória. Amém. Agora eu não estou falando com isso que vocês não vão ter falha, não vão ter defeito, a gente tem. Só que com Cristo Ele nos purifica de todo o nosso pecado e vai nos libertando. Porque é como está na palavra, é de glória em glória, de vitória em vitória. É como está lá, aquele que começou a boa obra. Ele é fiel, não a nossa capacidade. Mas Ele é fiel para mudar a nossa
vida da gente e muda a gente na vida. Porque senão vai ser só palavras, elogio, tapinha nas costas, palavra bonitinha, né? Religiosidade. Tem irmão que não. Tem aquele crente que cobra, né? Jesus fala, pô, eu vou na igreja, eu não falto no culto, eu dou todos os dias, não todos os dias. E daí? Você acha que você que traz a bênção para sua casa? Não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que faz a gente caminhar. E não adianta eu, porque é um culto de jovens, querer falar diferente, querer falar... honestamente, eu ia falar totalmente outra coisa. Não ia falar nada disso que eu estou falando. Mas eu achei essa igreja tão abençoada e tão madura, apesar das pessoas que estão aqui hoje, a maioria, ter pouca idade, mas ter um compromisso com Deus, que é uma noite de reflexão. Aleluia. Que você venha para esse lugar, que quem é de fora, igual eu, vê a presença de Deus e você consiga ver. Se você está vindo aqui e não está conseguindo ver, eu quero te dizer nessa noite, Jesus Cristo vai mudar o seu caminho. Glória a Deus. Ele vai entrar dentro do teu coração, Ele vai entrar dentro do teu lar. Não importa que você tem pouca idade ou muita idade, porque jovem não é a idade, é o estado de espírito. Né? Josué e Caleb entrou na terra prometida com o mesmo espírito forte que eles tinham, apesar de tanta idade que eles tinham. E quem pode mudar o caminho e conduzir a gente é Cristo. Não seja mais um religioso, não seja mais um cara que quer falar do Evangelho para todo mundo e esquece de pregar para si próprio. Porque às vezes a gente quer pregar para os outros, mas a nossa pregação não convence nem a nós, a nossa vida não é transformada. Cada um olhe hoje e reflita. Você está vindo só em mais um culto? Quando uma irmãzinha, igual a irmã veio aqui e cantou, que eu senti a presença de Deus, eu sou um cara, é uma coisa pessoal, eu não gosto muito de chorar. Mas eu não me contive lá atrás. Por quê? Porque eu estou ficando mais velho e bobo? Não. É porque a consciência em Cristo, ela vem de uma forma genuína. E quando você vê pessoas igual vocês estão aqui, ó, eu conheço alguns caras que são músicos, que se fosse olhar de uma forma musical, pô, os caras vinham aqui e davam um banho arregaçado. Na parte musical. Mas a unção que tem nesse louvor, nesse grupo de jovens, em cada coisa que foi feita aqui, de uma forma muito simples, objetiva, ela constrange a gente. Os irmãos me perdoem, mas eu não consigo. É uma coisa involuntária. É muito bonito. Ver a presença de Deus da forma que ela é nesse lugar, irmãos. Ó, irmãos, a minha vida, eu já fiz muita coisa. Eu, como todos os jovens aí, eu já bebi, eu já fumei, eu já cheirei cocaína, eu já fumei pedra, eu já fui em cana, eu já dei tiro nos outros, eu já fiz. Se eu começar a falar da minha vida aqui, mas não importa, que isso aí não exalta a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, eu não encontrei nada, nem droga, nem mulher, nem bebedeira, nada melhor do que Jesus Cristo. Nada foi mais legal, nem uma treta, nem uma pancadaria que eu gostava de brigar. Nada disso aí, nada. Não tem truta, parceiro e é nóis, não tem nada disso aí. Assuma o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que foi feito aqui hoje. Por isso que eu falo para vocês, com certeza, eu não vim pregar, eu vim ouvir e ver vocês fazendo. Eu fui abençoado com essa igreja. Que vocês continuem edificando as pessoas com a forma de vocês serem. Mesmo com os defeitos e as falhas e as fraquezas. Porque Deus trabalha na nossa fraqueza, nas nossas falhas. Mas que vocês continuem caminhando, que vocês não desanimem. Que nesse sábado à noite, pô, tá cheio de cara e menininha bonita que podia estar aí zoando, virando zóia na noitada. Mas está aqui. Glória a Deus. Isso sim é ter peito, é ser peitudo. É vir aqui e falar, não, Senhor, ó, não quero saber o que está aí fora, mas eu quero saber o que está aqui dentro. Amém. E aqui dentro está cheio do Senhor. Aleluia. Todas as falhas, fraquezas, imperfeições,
Mas eu quero declarar, e não importa o que vão achar de mim, eu te amo, Jesus. Eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. E se você tinha alguma dúvida, ou você não quer mostrar, às vezes que é cristão, que você mostre. Porque ele falou lá que aquele que tiver vergonha dele, um dia vai estar na face dele e ele vai falar, afasta-te de mim. Tem um monte de gente dentro da igreja que não vai subir. Fala lá, ó, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome. Ele vai falar, afasta-te de mim que eu nem te conheci. Foi só o quê? Formalismo, subiu bonitinho, arrumado, com roupa boa. Jesus não olha a roupa, não olha a condição financeira, não olha se você é eloquente, se você sabe falar em público, se você não sabe. Sabe o que ele olha? Aquilo que estava tendo aqui, ó, a unção. Deus olha o louvor que cada um de vocês estava fazendo aqui na frente, daquela irmãzinha. Cada gesto, cada atitude. O pastor se preocupar de uma forma verdadeira por quem está aqui. Não é falar assim, o cara está falando isso aí para fazer média. Numa boa, sem vocês levar a mal. Não conheço vocês, vocês não me conhecem, vocês não precisam disso, nem eu. Eu não ia sair da minha casa, com a minha filhinha com 2 meses, para vir aqui fazer confete para quem eu nem conheço. Mas eu vim aqui pela mesma coisa que vocês. Eu amo Jesus Cristo. Aleluia! E um dia Ele escolheu eu e escolheu cada um que está aqui. E a nossa vida, a partir desse dia, nunca mais vai ser a mesma. E quando Ele falou aqui que começava um novo momento para essa igreja, com os jovens, tudo, que cada um de vocês acredite. Não é mais um culto, não é mais um cultinho, não é uma reunião que você não consegue ver Cristo, ou então porque você já acostumou que é sempre o mesmo irmão que fala glória a Deus. Sai dessa, se livra de você mesmo hoje. Aleluia. E fica cheio do Espírito Santo. Fala, Senhor, me perdoa, porque às vezes eu tenho vindo aqui de uma forma formal e o Senhor está aqui, Jesus está aqui agora. A gente não está vendo Ele de uma forma visível, mas o Espírito eu sinto, e eu sei que cada um sente. E você que não sente, Jesus vai mudar o teu caminho, você vai sentir. Porque é impossível, num lugar desse que está tendo tanta honestidade diante de Deus, a pessoa ficar imune e não ser liberta. Essa igreja, irmãos, ela é uma bênção. Essa igreja aqui, ele é um referencial hoje. São poucas igrejas que têm a unção que tem nesse lugar. Então eu quero pedir para vocês, eu não sei se eu vou voltar aqui alguma vez ou não, mas não deixa perder isso. Não deixa perder aquele abraço que a rapaziada estava dando aqui, de uma forma muito simples, mas muito verdadeira. E que Jesus colhe aquilo. Sabe? Os meninos estavam um pouco inibidos. Isso é uma coisa comum, estar aqui na frente. Às vezes tem cara que se solta, tal. Os irmãos não me conhecem. Eu estou muito constrangido com a presença de Deus hoje. Eu estou até quietinho, estou até meio mole para falar, mas eu sou um cara que não tenho vergonha de nada. Eu sou, na rua era um maloqueiro. E dentro da igreja eu sou um maloqueiro com Jesus. Então, mas eu começo a falar, eu fico até assim, sabe, travado hoje. É um negócio muito legal vir para falar e no final quem foi abençoado mais por ele. Glória a Deus, aleluia. Não estou nem conseguindo falar, para ser honesto. Mas eu sei que uma outra oportunidade eu vou conseguir, porque hoje Jesus acho que tratou mais comigo do que com vocês. É muito bacana, sabe? A gente vê a rapaziada igual aquela simplicidade, aí a gente pega tudo que a gente já viveu, né, Clebão? Porque todo mundo era desandado, tudo louco. Aí você vê Jesus assim, você fala, pô, como é que o cara não consegue servir a Deus, né? Olha para trás e fala, como era babaca. Mas amém, né? Glória a Deus. Ó, irmãos, eu vou ser honesto, eu não consigo falar. Eu só consigo sentir hoje. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, aleluia. Gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês nessa hora. Não porque eu estou pedindo, e nem porque é uma coisa formal que todo mundo pede. Por que a gente fecha os olhos? Porque quando a gente está fechando os olhos, a gente está se desligando das coisas exteriores. E a gente vai olhar para dentro do nosso ser. Então,
Se você quiser fazer isso de uma forma espontânea, amém. Se você não quiser fazer, amém também. Deus te abençoe da mesma forma. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão, uma coisa rápida, uns 30, 40 segundos, se colocasse diante de Deus. Eu não sei o que está acontecendo dentro de cada um. Cada um aqui tem uma história, tem uma caminhada, tem uma coisa com Deus. Mas uma coisa eu sei, que Deus quer libertar cada um de nós nessa noite de toda a deformação que a gente tem, de tudo que tem travado a gente de caminhar o evangelho genuíno, que é essa coisa simples de olhar para o irmão e conseguir ver Cristo sem palavras, sem muita eloquência, sem muito formalismo, ou achar que porque um é pastor, o outro não é, ou tem mais unção, não tem, são todos iguais diante de Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele falou lá, Pai Nosso, nós temos um Pai, não tem maior nem menor. E que você se coloque diante de Deus nessa hora e olhe por você. Esquece aquela coisa de, fulano tinha que estar aqui. Não, Jesus trouxe eu e trouxe você. O culto não era para, nossa, tal pessoa tinha que ouvir isso. Não. Quem tinha que ouvir era eu e você. E que você olhe por você nessa hora, de uma forma pessoal. Coloque suas fraquezas, sua limitação. Talvez você está triste por causa da sua família, da sua condição financeira, de um relacionamento que não deu certo, ou de alguma expectativa que você tem e não tem rolado. Mas eu quero te dizer que, mesmo você sendo jovem, Jesus te ama igual. Porque na eternidade não tem idade. Não tem começo, meio e fim. É uma coisa constante. Senhor, nessa noite, Pai, de uma forma muito simples, Deus, eu quero te agradecer, Deus, por eu ter vindo nesse culto, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui agora, Deus. Eu sei que o Senhor está dentro de cada um de nós, o Senhor está olhando o que está dentro de cada um. Por isso, Senhor, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelas dos meus irmãos. Pedir que o Senhor nos restaure nessa noite. Nos perdoa porque muitas vezes a gente vem e acha que é só mais um culto, é só mais uma reunião. A gente só pensa no final, na brincadeira, e esquece de reverenciar quem é o principal, que é o Espírito Santo. Oh Deus, abençoa cada um de nós nessa noite. Nos enche do teu poder, da tua graça, do teu Santo Espírito. Transforma o nosso caminho, a nossa vida. Transforma as nossas famílias. Deus, entra no lar de cada um aqui que representa o seu lar. Traz transformação, traz vida, traz renovo, restauração. Que seja um novo tempo, uma nova vitória, uma nova vida. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, venham ser jovens, mas cheios do teu poder, da tua graça. E que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada dia mais e mais. E nos ensina a nos perceber e tira, Senhor, a nossa dispersão às vezes dentro da igreja. E que todo culto a gente sinta a tua presença e perceba a tua presença. Em nome de Jesus.